Bom dia, meninos. Bom dia. Aqui é o professor Francisley Pimenta. Eu sou professor de História e Geografia do segundo ano. Eu vou fazer uma breve apresentação, só me justificando aqui. Já era para ser aula hoje, mas eu gravo minhas aulas na segunda noite e tivemos um problema de energia aqui em casa e o roteador aqui não está prestando mais e eu estou tentando gravar essa aula agora para uma apresentação para a nossa próxima aula a gente continuar, tá? Então vamos lá. Meu nome é Francisley Pimenta, professor de História e Geografia. Eu leciono nos segundos e terceiros. Eu dou e nos segundos anos geografia, uma geografia mais atual, né? Temas mais atuais. A gente vai estudar na geografia aquela geografia conhecida nas faculdades, nas universidades como geografia humana, né? No primeiro ano a gente estuda mais geografia física, que é mais clima, relevo, vegetação e tal. E no segundo ano a gente vai ver geografia mais humana, né? A gente vai entender conceitos humanos, conceitos de população, perdão, conceitos de capitalismo, conceitos de globalização, conceitos de desenvolvimento, indústria. Então é muito interessante. É um assunto que é recorrente demais em temas de Enem, é recorrente demais em temas de vestibulares. Você consegue formar seu conhecimento crítico em cima do conteúdo do segundo ano, tá? Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nas aulas, tirem as dúvidas que forem tirar. Eu tenho uma metodologia mais dinâmica, né, para passar para vocês e eu espero que vocês consigam absorver o máximo possível desse tema, tá certo? Então a gente vai ter temas mais atuais, né? A gente vai falar sobre a formação dos blocos econômicos, né? Que vai falar sobre o Mercosul, sobre a União Europeia, como é as características de cada um, como é que eles são formados. A gente vai falar sobre a formação e as fases do capitalismo. É importantíssimo isso para a sua vida pessoal, para a sua vida estudantil, você entender como nasceu o capitalismo e sempre, pessoal, sempre contextualizando a história, certo? A geografia, ela anda de mão dadas com a história. A gente não pode separar a história da geografia sob hipótese nenhuma. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre geografia, em algum momento vocês vai estar parecido, a aula vai estar um pouco mais parecida com história, outro momento vai estar um pouco mais parecido com geografia, sempre vai ter essa ponte, tá certo? Então, a formação do capitalismo, né, nas suas 4 fases de capitalismo, a gente vai falar capitalismo comercial, industrial, o capitalismo financeiro e informacional. A gente vai colocar, contextualizar cada período histórico, por que o capitalismo teve aquelas características, né? Importante, toda vez que o professor estiver explicando, toda vez que eu estiver explicando uma fase do capitalismo, seja globalização, seja indústria no Brasil, no mundo, a gente sempre vai estar buscando fazer a contextualização histórica, os fatos históricos por trás daquilo. Então, entender o mundo, entender o contexto. Quando você entende o contexto por trás de tudo, quando você entende o contexto socioeconômico por trás de tudo aquilo, você tende a aprender mais, você tende a entender. Você não memoriza, você compreende. Então, quando você compreende, fica mais fácil a assimilação de conhecimento. Você não fica naquela de reproduzir conhecimento, você entende os fatos históricos e os fatos geográficos por trás daquilo, tá? Assuntos extremamente atuais e recorrentes em Enem, tipo globalização, a gente vai estudar no segundo ano. O que é a globalização, quando começou a globalização, quais são as características da globalização e o que nos leva para essa globalização, quais os problemas. A gente pode falar sobre temas atuais, por exemplo, a pandemia e a globalização tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, né? A gente vai falar sobre a formação das vacinas e a globalização, tudo a ver. Então a globalização ela é um tema muito recorrente, recorrente pra caramba. Todo Enem, se tem uma certeza, é que vai cair alguma coisa sobre globalização no Enem, sempre cai, tá? Bom, a gente vai entender, né, as fases econômicas, por exemplo, a economia primária, secundária e terciária, né, as características dessas economias. É importante a gente entender isso, como foi que surgiu as economias primárias, né, lá no início, nos primórdios da sociedade. Aí nós vamos ver a evolução para a indústria, quais as características desse período da economia secundária, né? E a gente precisa entender também a economia terciária, que é a economia de tecnologia da informação, né?
então os meios técnicos, científicos, informacionais, e vamos entender também o setor de serviços, né, que é o setor que mais cresce no mundo. Você como possível aluno, você que vai entrar no mercado de trabalho, você vai precisar entender o setor de serviços, porque é o setor que mais cresce. Vai que você desenvolve algum serviço prestado à sociedade e se torna aí, acaba se tornando aí um ramo para a sua vida, né? Porque o setor industrial no Brasil, quando se fala, eu estou falando sobre o mercado de trabalho, no setor industrial no Brasil está em decadência o mercado de trabalho, né? E o setor que mais absorve mão de obra é o setor de serviço, que é o setor terciário. Então, você precisa entender isto, entender o mundo, entender o setor de serviço, por que ele cresce, como ele está absorvendo mão de obras, e você se localiza como pessoa. Você se posiciona como pessoa no mundo. Você sabe se posicionar dentro do mundo capitalista. Então, a geografia é muito importante para a sua vida pessoal também. Eu costumo dizer que geografia me formou como pessoa e hoje eu sou uma pessoa muito melhor graças a ela. Então nós temos aqui, vamos falar sobre as características dos países do mundo, né? As economias desenvolvidas, né, que é chamado de G8, né? A gente vai falar sobre os países mais ricos do planeta, os países, quais as suas características, a sua formação histórica, de onde eles vêm, por que eles se tornaram desenvolvidos. Vamos falar sobre economias emergentes, no caso, né? A gente vai falar sobre os BRICS aqui principalmente, que são os países que eles não são pobres nem são ricos, economias emergentes, que a palavra emergir significa subir, né? E os países em desenvolvimento, que são os países que estão ainda com um desenvolvimento bem retardado, né? A gente vai entender isso também, é importante a gente entender isso aí. E qual é a metodologia, né, do ensino de geografia? Bom, como eu já falei antes, o contexto socioeconômico de cada período histórico geográfico, ele precisa ser compreendido. Então, assim, não se fala de fatos históricos, de períodos geográficos, não se fala de coisas isoladas. Você só vai compreender o mundo, só vai entender o capitalismo se você entender o contexto sociocultural, socioeconômico que vivenciava o mundo naquela época. Por exemplo, a gente vai falar sobre o capitalismo comercial, mas para falar de capitalismo comercial, você precisa saber de história. Você precisa ter a história no pé da letra. Porque a gente vai ter que entender o momento socioeconômico e cultural da história, das grandes navegações, do momento da burguesia, do momento do absolutismo monárquico, do momento do mercantilismo, para você entender por que o capitalismo era daquele momento, daquele jeito. Se você compreendeu o contexto socioeconômico cultural daquele momento, então tudo que você precisa assimilar de conhecimento, ele vem automaticamente. Você não precisa memorizar nada. Geografia não tem memorização. Geografia tem assimilação de conhecimento quando você consegue entender e compreender o contexto socioeconômico cultural de cada período. Então, cada fase do capitalismo, o mundo vivenciava um contexto econômico e socioeconômico diferente. Se você compreendeu esse contexto socioeconômico, você automaticamente compreendeu as fases do capitalismo. Não só isso, mas qualquer conteúdo de história, filosofia e sociologia. Pessoal, quando a gente fala sobre ciências humanas, tudo está interligado. Então, se a gente vai falar sobre o capitalismo, automaticamente a gente vai falar de história, automaticamente a gente vai falar de sociologia, automaticamente a gente fala de filosofia e, por incrível que pareça, literatura. Então, olha aí, pessoal, a quantidade de conhecimento quando você adquire o contexto socioeconômico. Literatura, isso é importante. Cada período histórico geográfico, a literatura se molda a ele. Não só a literatura, como a arte também. Então, é importantíssimo que você compreenda o contexto socioeconômico. E o meu papel como professor de geografia é proporcionar a você a compreensão, a visão de mundo, a contextualização disso aí, tá bom? Faço sempre a ponte entre outras áreas do conhecimento, acabei de falar sobre isso, né? Que quando você está estudando história, você estuda geografia, filosofia, sociologia e literatura, então sempre você vai estar me vendo falar de história. A gente está falando aqui sobre o Renascimento,
Então, quando a gente vai falar sobre Renascimento, período histórico, vamos falar sobre capitalismo. O capitalismo comercial, ele vivenciou essa época, então vamos entender a característica do barroco naquela época, por que era o barroco e tal. Então, vamos entender a visão de mundo, a história por trás disso e dentro de outras áreas do conhecimento. O que dizia a sociologia daquela época, o que dizia os filósofos daquela época. Então, é importantíssimo vocês verem isso, certo? Contextualize sempre com fontes de redação, pessoal. Digo a vocês que o repertório sociocultural de História e Geografia do segundo ano, eu sempre falo que é um dos mais importantes para a redação. São a fase, né, a fase do conhecimento que cria mais repertório sociocultural. Por exemplo, a gente vai falar sobre capitalismo, qualquer redação entra capitalismo dependente do tema. Se você vai falar sobre o capitalismo, as suas fases do capitalismo, capitalismo comercial, capitalismo financeiro, capitalismo industrial, informacional, ele sempre vai estar ligado. Então, se você conhece as bases do capitalismo, você saberá, de alguma forma, contextualizar aquilo dentro da sua redação. Quando a gente vai falar sobre história também acontece a mesma coisa, a história do segundo ano. A gente vai falar sobre o Renascimento, a gente vai falar sobre o Iluminismo, a gente vai falar sobre períodos históricos fundamentais, Revolução Francesa, períodos históricos fundamentais para a formação de você como cidadão hoje. O mundo só é o mundo graças ao período que nós vivemos, né, que é o período moderno, né, a história moderna, quando nós temos aqui da Revolução Francesa para cá. Então, sempre a gente vai falar tudo baseado em contextos históricos. Aqui nós já temos aqui, ó, tudo que eu falei até agora é proporcionado para o Enem. Então nós temos aqui a UVA, que é mais conteudista, né? Que é também um vestibular bom. Eu fui formado na UVA e é uma formação mais conteudista. A UVA não contextualiza muito. A UVA faz uma pergunta mais direta, reta. O que é isso? Isso. Então a pergunta é mais direta, mais reta e não tem muita contextualização. Já o Enem ele procura entender o contexto sociocultural por trás daquele fato para que você consiga, para saber se você compreendeu aquilo de maneira correta. Então há uma compreensão cultural e, mais importante do Enem, interdisciplinar. O Enem jamais, são raras as vezes em que o Enem trabalha uma única disciplina na questão. Geralmente o Enem, ele faz uma ponte ali, vai falar sobre geografia, mistura com história, vai falar sobre literatura e pega um pouquinho da história, vai falar sobre biologia e mistura com química, vai falar sobre português e mistura com outra área de conhecimento. Sempre vai ter essa interdisciplinaridade dentro do Enem. Então, se você fomentar isso dentro da sua grade curricular do segundo e terceiro ano, você vai estar preparadíssimo para o Enem no final do terceiro ano. E aí, claro, de novo aqui, ó, quando estudamos geografia do Brasil, eu sempre vou contextualizar com a geografia do mundo. Nunca vamos estudar um fato isolado. Vamos falar sobre indústria no Brasil. Sim, mas para entendermos a indústria no Brasil, o processo de formação de indústria no Brasil, a gente precisa entender primeiro como se deu o processo de industrialização no mundo. Então, que fatores históricos são predominantes para que isso aconteça no Brasil? O que levou o Brasil a se industrializar desta forma? Então, para que você entenda a industrialização do Brasil, entendamos a industrialização no mundo. Para entendermos o processo de urbanização no Brasil, processo de urbanização no mundo. Então, isso sempre vai acontecer, tá? Pois, meu nome é Francisco Lei Pimenta, eu espero vocês aqui neste período, neste ano, né? Esse ano atípico, nosso segundo ano atípico. Vamos iniciar aqui de forma remota, só Deus sabe quando nós vamos voltar presencial. Então eu vou tentar dar o meu melhor para vocês, o máximo que eu puder, para que não haja perda de conhecimento. Sempre aberto a comentários, ok? Vira e mexe, a gente vai ter aulas pelo Meet, porque é muito mais dinâmica, você pode perguntar, você pode tirar dúvidas na hora, você pode questionar, você pode fazer seu posicionamento e a gente vai falar um pouco mais sobre esses assuntos de geografia e história, tá bom? Obrigado, tenha um bom dia e qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o que foi falado agora, pode mandar no meu privado que eu respondo, tá bom?